Então, dando continuidade ao que nós vamos falar sobre a verificação, nós falamos um pouquinho de estágios fenológicos. Então, da emergência da planta aos primeiros botões florais, que varia de 30 a 35 dias, nós chamamos de estágio 1, de fase 1. Do aparecimento do botão à abertura da flor, depois, mais 20 a 25 dias, nós chamamos de fase 2. Da abertura ao fruto com tamanho máximo de 25 a 30 dias a mais. E do fruto ao tamanho máximo adjacente, que é a abertura do capulho, nós chamamos de fase 3, fase 4, né? Desculpe. Precisamos falar um pouquinho sobre essa questão de ciclo, né? Ciclo de uma variedade. Uma variedade de algodão é considerada precoce quando dessa fase, do início até o final de abertura dos capulhos ali da maturação, ela gasta 130 dias. Médio, com cerca de 140 a 160 dias. E tardio, com acima de 170 dias de processo para concluir isso daí. O processo de colheita deve ser feito com as plantas estiverem com pelo menos 2/3 de desfolha, ou seja, pelo menos 2/3 da planta tem que estar desfolhado, contendo aí também cerca de 60 a 70% dos capulhos já em consideração abertos, formados e maduros. A colheita ela é viável se as fibras elas estiverem entre 12 a 15% de umidade. As umidades acima disso podem deteriorar essas fibras, inviabilizando, né, a colheita e também o seu processamento e beneficiamento. É só você molhar um algodão, né, que você vai verificar o que acontece. Deve ser realizado o mais rápido possível, evitando aí problemas com chuva, evitando problemas aí também com pragas ou até mesmo sujeira, né? Uma vez que a cultura tem que ser livre de plantas daninhas, devido ao fato dessas plantas poderem também se aderir e causar uma certa impulso no algodão, né? Uma altura máxima aí de 1,2. Para que nós possamos ter recomendações de alta produtividade, é necessário que a gente possa eliminar do sistema produtivo do algodoeiro algumas limitações, como por exemplo a limitação química, que está relacionado à fertilidade deste solo, à presença de nutrientes de quantidade e forma absorvível adequada, as limitações físicas que envolvem tanto a questão de compactação do solo, quanto também a questão do sistema ali que vai utilizar pelo menos a presença de palhada, pragas, né, que são considerados os insetos, e as doenças também causam algum tipo de limitação e, consequentemente, reduzem produtividade. Outro fator é semear na época correta. Quando nós iniciamos falando sobre isso, nós dissemos que é evidente que a necessidade de se semear o algodão em períodos cujas quais seja excelente de regime hídrico, início desse período chuvoso. Sementes de alta qualidade e vigor, analisados com teste de germinação e também trazer o máximo possível de uniformidade para essa cultura, né? E também reduzir o estresse para reduzir a quantidade de fibra. Nós falamos de alguns tópicos desses, mas da semeadura até o processo de emergência, que nós temos aí então o rompimento das camadas de solo para então colocar-se as folhas acima do solo, ele depende fundamentalmente de temperatura, da temperatura do solo, que tem que estar aproximadamente de 25 a 30 graus. E isso é que vai demandar aquela data de 5 a 7 dias, de 4 a 10 dias, para que haja então um processo de germinação. Esse processo, né, ele vai de semeadura até o V0, que é ali o processo germinativo em si. Dentro deste processo acontecem alguns eventos que nós já falamos. Embebição, que é pelo menos 50% dessas sementes elas estarem embebidas em água. A partir desse momento, né, o embrião umedecido ele começa ali o seu processo de divisão com a emissão da radícula e crescimento do hipocótilo e vai então dando sequência ao desenvolvimento